Com repercussão internacional sobre a prisão do ex-presidente. Questionado por repórteres sobre a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente americano Donald Trump inicialmente ficou confuso e respondeu que conversou com o presidente Lula na noite anterior e que vai encontrá-lo em breve. Os repórteres explicaram sobre a prisão do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e Trump respondeu que não sabia nada sobre. Abre aspas. Foi isso que aconteceu? É uma pena. Só acho que é uma pena. Foi o que respondeu diretamente, sucintamente, o Donald Trump. A gente tem esse áudio, é isso? Vamos acompanhar como é que falou o presidente americano. I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. No, I don't know anything about it. Are you willing to hurt the I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. Tá aí. Em inglês, mas é justamente essa a tradução. Foi isso que aconteceu? Uma pena mesmo, ou seja, aparentemente desinformado a respeito da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e muito objetivamente respondeu que é uma pena. Deixa eu dar as boas-vindas, receber aqui, se juntando ao nosso time, o Mano Ferreira, nosso analista que estará conosco também repercutindo este dia de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, Mano, já quero te passar a bola sobre a reação do presidente americano. Lá atrás se apresentava como um grande aliado ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocou o nome do Jair Bolsonaro naquela carta que anunciou a taxação e as punições ao Estado brasileiro, mas agora parece que não está assim tão próximo das notícias envolvendo o ex-presidente, né? Bem-vindo, boa tarde, Mano Ferreira. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde para toda a nossa audiência da Jovem Pan. O presidente Donald Trump é extremamente negocial, muito mais do que valores ou fidelidade a um campo ideológico. Ele mostra que sempre coloca em primeiro lugar o seu próprio interesse. E nesse momento, o interesse de Donald Trump é por dar um jeito de baixar o custo de vida do americano, o que ele mesmo contribuiu para ampliar, para tornar mais cara a vida do cidadão americano com a sua política de tarifas. E agora ele está precisando voltar atrás dessa política, de tal modo que nós vemos com esse desfecho como foi instrumental o apoio dele a Jair Bolsonaro lá atrás, quando colocou na carta de imposição de tarifas à economia brasileira como justificativa a situação jurídica e política do presidente Jair Bolsonaro, e agora ele mostra que, na verdade, isso nunca foi uma grande prioridade e que a vida segue. Bolsonaro não pode contar com Donald Trump. Donald Trump tem como prioridade os seus próprios interesses políticos dentro dos Estados Unidos. E na minha leitura, isso mostra como foi equivocada a estratégia política de boa parte dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo do seu filho, Eduardo Bolsonaro, que depositaram no governo americano as esperanças de consolidação do futuro político do seu grupo, quando, na verdade, política se faz dentro de casa e não pedindo ajuda para fora. José Maria Trindade, eu quero entender o seguinte: essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pode atrapalhar a sequência das negociações entre Brasil e Estados Unidos? Pois é um momento em que o governo já antecipou, já se adiantou, né, no fim do tarifaço, de tarifas de produtos brasileiros, e estava exatamente partindo para o segundo passo, que era negociar as sanções contra autoridades brasileiras, né? Sanções como o cancelamento de vistos de ministros do Supremo e integrantes do governo e principalmente a aplicação da lei Magnitsky, né? Uma ideia de que o presidente Donald Trump pudesse reverter essa situação. E vem exatamente uma prisão que o presidente não entendeu, o presidente Donald Trump não entendeu, o fez-se de desentendido da história, mas o que é evidente é que os americanos não se preocupam tanto assim com o Brasil como muita gente imagina. E eu não acredito também no super Eduardo Bolsonaro, que sozinho nos Estados Unidos tomou conta do poder e aplicou sanções contra o Brasil. Ele não tem esse poder todo, eu não atribuo a Eduardo Bolsonaro esse poder todo. Politicamente ele fez trapalhadas que acabaram desorganizando o grupo do seu pai, né, o grupo político do seu pai, isso eu admito.
E vejo até aliados do ex-presidente se queixando desta situação. E é por isso que alguns chamam de que ele é o camisa 10 do Lula, que Lula deveria erguer uma estátua no gabinete dele, Eduardo Bolsonaro. Politicamente teve sim esse viés, mas ele não tem o poder de mudar um pensamento de um presidente da República dos Estados Unidos. Então eu entendo que o Donald Trump não entendeu muito bem qual era o país que se falava e qual era a importância dessa prisão aqui de um ex-presidente da República, que não é só ex-presidente, é um grande líder nacional, sim. Ô Diego Tavares, eu quero entender o seguinte, você acompanhou aí a manifestação do presidente americano Donald Trump e para quem se dizia um aliado extremamente preocupado com as injustiças, com as violações de direitos humanos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que está muito distante da notícia agora da prisão desse grande aliado que é o Bolsonaro, né? Como é que você avalia aí essa preocupação toda do Donald Trump com a situação dos direitos humanos de um injustiçado, como constava na carta que foi escrita e por ele assinada lá atrás? Olha, Koba, se Donald Trump fosse um grande fã dos direitos humanos ou de democracias, nós não teríamos repercutido essa semana mesmo aqui na Jovem Pan News um encontro cheio de pompa de Trump com o príncipe saudita, uma das ditaduras mais violentas do mundo, que persegue jornalistas, inclusive acusada de matar opositores, enfim. Donald Trump, como foi dito pelo Mano Ferreira, só se preocupa com os interesses norte-americanos. E eu venho dizendo isso desde que a questão do tarifaço foi colocada em debate por aqui. Na minha opinião, o Jair Bolsonaro nunca foi uma questão sensível para Donald Trump e foi apenas para dar, naquela primeira carta que encaminhou ao presidente Lula, um background das motivações do tarifaço. Na impossibilidade de Trump dizer claramente que estava insatisfeito com o BRICS, colocou ali o caso do Bolsonaro para tentar dar alguma robustez política para o seu descontentamento com o presidente Lula. O desenrolar dos fatos e essa indiferença que Trump demonstra hoje é a prova cabal disso. É sempre bom a gente lembrar que desde que Donald Trump tomou a iniciativa de se aproximar do presidente Lula, ele não falou absolutamente mais nada sobre Jair Bolsonaro e sempre que foi questionado a respeito disso, demonstrou o mesmo desconforto que demonstrou hoje quando questionado sobre a prisão do ex-presidente. Ao que parece, os Bolsonaro já não podem mais contar com o seu poderosíssimo aliado norte-americano.